Boa noite, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente. Mais uma vez, estamos aqui como trabalhadores do NES, Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Neste momento difícil, de sofrimentos e de muitas perdas de entes queridos, lembremos a importância de fazermos a nossa parte, para que possamos contribuir no combate do vírus Covid-19 que tantos males tem nos trazido. Que neste momento de sofrimento, coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus, que estão lá no Evangelho de Mateus, que nos diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Busquemos, todos nós, fazermos a nossa parte, usarmos máscaras, higienizarmos nossas mãos com álcool gel ou água e sabão e mantermos o distanciamento social. Só isto, simples, é isto que Deus espera de nós. Como de costume, temos o hábito de nós espíritas, antes do trabalho, fazermos a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em busca da verdade, em busca do conhecimento, para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos. Abençoa a todos nós, nos protege, nos intui e que possamos ter o melhor aproveitamento sobre o tema que hoje vamos falar. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. O tema que nos foi proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos comentar especificamente os itens 1 a 3, a vida futura. A fonte bíblica deste tema, ela está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que trata do diálogo de Pilatos com Jesus antes da sua crucificação. De forma resumida, o diálogo mantido entre Pilatos e Jesus, ele retrata o seguinte. Pilatos pergunta inicialmente a Jesus: és o rei dos judeus? E Jesus lhe responde: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é deste mundo. E Pilato, mais uma vez, pergunta a Jesus: és, pois, rei? E Jesus o responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Vejam, senhores, para que nós tenhamos um melhor aproveitamento, uma melhor compreensão, é importante, antes de adentrar ao tema propriamente dito, que façamos algumas reflexões a respeito desse diálogo entre Pilatos e Jesus. Porque se trata de um diálogo que nos traz ensinamentos profundos. No primeiro momento, nós podemos concluir claramente que Jesus, naquela ocasião, ele anunciava publicamente
para todos que estavam presentes, e não eram poucos, embora de forma implícita, a sua maior promessa, a vida futura. Porque certamente Jesus havia falado sobre a vida futura, mas numa situação bem diferente. Num ambiente onde existiam poucas pessoas, seus apóstolos e mais outras pessoas, nunca ele teria tido a oportunidade de anunciar a vida futura num ambiente de tantas pessoas, num ambiente tão público. Então, isso é um ponto que cabe algumas reflexões mais adiante que nós vamos fazer. Então, dentro desse contexto diferenciado, é preciso, é necessário que nós tenhamos uma compreensão bem clara do que verdadeiramente representa esta promessa trazida num momento tão difícil, num momento tão conturbado, a vida futura. Porque, meus irmãos, sem esta certeza, muitos dos ensinamentos de Jesus se tornam incompreensíveis. Por que não dizer? Se tornam impossíveis de serem seguidos. Razão pela qual Allan Kardec destaca a importância do dogma da vida futura como verdade e como ponto central dos ensinamentos de Jesus. Porque, na verdade, este dogma, esta citação de Jesus, esse ensinamento, essa revelação é a base sobre a qual se ergue toda a moral do Cristo. Somente com a sua aceitação se torna possível entendermos o esforço e a prática dos seus preceitos e ensinamentos. Somente através do entendimento dessa promessa que Jesus nos traz, se torna possível o entendimento dos seus ensinamentos e que nos possibilita e nos proporciona o esforço necessário para a prática desses mesmos ensinamentos. A vida futura, ela deve ser tida como o eixo, a base dos ensinamentos do Cristo. Observem que o motivo pela qual ela é tratada inicialmente nesta obra é que ela tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Ela justifica, ou melhor dizendo, só ela justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, é um ponto que a gente deve também observar. Ele vem no 2º capítulo, já nos mostrando o quanto é importante que nós entendamos o que Jesus quis dizer naquela oportunidade. O que é que ele estava a anunciar para os homens em se falar da vida futura. Porque, meus irmãos, quem não crê na vida futura não compreende Jesus. E é importante destacar que o ponto fundamental para que nós possamos entender todo o ensino de Jesus é que nós compreendamos a vida, melhor dizendo, que nós entendamos a vida de tal forma que ela seja inerente ao espírito encarnado e que a vida sobreviva à morte do corpo físico. É uma condição básica, elementar, que nós tenhamos esta visão de que a vida é a continuidade do espírito. O corpo ele fica, o corpo volta para o seio da terra. O espírito não. O espírito continua de forma
eterna, o espírito é imortal. E somente entendendo e compreendendo esta verdade trazida por Jesus é que nós vamos efetivamente compreender e entender os seus ensinamentos. É somente através desse entendimento que a nossa capacidade de doação, a nossa capacidade do exercício do perdão, a nossa capacidade efetiva da prática do amor e da caridade se faz presente de forma concreta nas nossas vidas. Os que não creem na vida futura, imaginando que Jesus estava falando, na verdade era da vida presente, não os compreenderam. Ou, no mínimo, eles consideravam os ensinamentos de Jesus pueris, sem nenhuma importância, sem nenhuma praticidade, inócuos, que não se fazia sentido que se acreditasse em ensinamentos tão diferentes da realidade dos homens daquela época. Então vejam, senhores, que essas ideias imprecisas daqueles que não viam a promessa de Jesus de vida futura dentro de um contexto espiritual, que imaginavam que, na verdade, ele estava falando das coisas concretas da matéria. Então, quem tinha esse entendimento, ele certamente não estavam entendendo, não estavam percebendo, nem captando a mensagem de Jesus. E vejam que isso na prática já ocorria. Os judeus tinham este entendimento equivocado sobre a vida futura. Suas ideias eram muito imprecisas acerca da vida futura. Vejam, senhores, que eles acreditavam nos anjos, consideravam-os seres privilegiados da criação, mas eles não sabiam, eles não tinham o alcance, a sensibilidade, o entendimento de que os homens poderiam um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade pelos anjos vividas. Segundo os judeus daquela época, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a qual pertencia, com as vitórias sobre os seus inimigos, com o sucesso na conquista do poder, do patrimônio, do ouro. E, ao mesmo tempo, também, dentro da mesma linha de raciocínio, eles entendiam que as calamidades públicas, que as derrotas, que as grandes catástrofes, que as intempéries, que as tragédias que assolavam a sociedade eram o castigo da desobediência às leis de Deus. E vejam, senhores, que Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, porque eles não tinham sensibilidade para entender a prática do perdão. Eles não tinham sensibilidade para entender, perdoar os inimigos, a importância da renúncia. Então são realidades totalmente antagônicas, que precisava que aqueles homens fossem tocados, antes de tudo, pelas coisas da matéria, pelas coisas do mundo. E Jesus nos traz essa promessa da vida futura. Mas ele nos traz também, nos apresentando claramente de que a vida futura, ela talvez seja a principal meta da humanidade. Porque fica sem sentido você abraçar uma doutrina que exige de você sacrifício, renúncia, paciência, perdão,
sem que você não tenha um alvo, sem que você não entenda a continuidade da vida, sem que você perceba de que algo além deste mundo que vivemos existe. Melhor dizendo, você tendo como verdade que a partir da morte do corpo, tudo acaba, tudo perece. Então, era importante que nós, os homens da época, entendessem de que aquela promessa era a nossa maior meta. Era a meta, inclusive, que nós deveríamos envidar todos os nossos esforços para conquistá-la, porque ela era o reino de Deus nas nossas vidas, concretamente, após a morte do corpo. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus. Essa verdade, esse dogma, ele, portanto, pode ser tido como o eixo, como a base do ensino do Cristo. Só ele justificaria as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Porque quando nós falamos de vida futura, quando nós falamos de progresso constante nas nossas vidas, quando nós falamos de reencarnação, a justiça de Deus, ela se evidencia aos nossos olhos. Tudo fica mais claro, tudo fica mais visível, tudo fica mais fácil de entender. Porque, meus irmãos, como entender os acontecimentos dentro de uma condição de uma vida única, de apenas esta passagem aqui no planeta? Como entender a chegada de muitos espíritos aqui no planeta, num sofrimento atroz, num sofrimento que você não consegue entender se aquele espírito nem sequer ainda viveu. Ele já traz toda esta bagagem de sofrimento. Mas quando nós colocamos isso dentro de um contexto de vida futura, de reencarnação, de imortalidade da alma, tudo fica mais clarificado, tudo fica mais à mostra para todos nós. Então, dentro dessa promessa, dentro das propostas de ensino do Cristo, nós passamos a ter um alvo que nós temos clareza de que é a única forma de nós alcançarmos esse reino de Deus, é exatamente que cumpramos todos aqueles ensinamentos, que tenhamos uma doutrina, que tenhamos uma condição, um comportamento e um cumprimento da conduta cristã. Porque somente através da prática dos ensinamentos é que nós vamos efetivamente atingir o nosso grande alvo, que é o alcance, a vida futura prometida por Jesus. Vejam, senhores, que quando a gente coloca isso dentro de uma prática nas nossas vidas, nós observamos que nas existências que nós temos, nós praticamos uma infinidade de atos, uma infinidade de ações, de atitudes que, na maioria dos seus procedimentos, temos como objetivo fundamental atender às nossas necessidades psíquicas, físicas e espirituais. Então já existe, nós já convivemos, nós já passamos por isso. Agora, nós precisamos ter
um entendimento de tal forma que nós compreendamos o porquê de seguir, de buscar, de perseverar na busca desse alvo, que é a vida futura, conforme Jesus nos trouxe naquela passagem do diálogo com Pilatos. E no meio dessas nossas atividades, e no meio de todas essas vivências que nós temos as nossas alegrias. E no meio das nossas alegrias, a morte costuma surgir de forma inesperada. E é exatamente nesse momento que nós costumamos indagar: o que acontecerá além do túmulo? É a dúvida quando ela surge nas nossas mentes. Estaremos melhor ou pior? Continuaremos a existir ou seremos destruídos para sempre? Então, meus irmãos, as expectativas com relação à vida futura dependem também e exclusivamente de nossa concepção de vida. E vejam, senhores, que as religiões, elas exercem grande influência na crença da vida após a morte. A doutrina dogmática afirma que o ser sobrevivente, que o ser sobrevive e conserva a individualidade da alma. Os maus vão para o inferno, os bons vão para o céu. A doutrina espírita também afirma a individualidade da alma, porém, com um detalhe, uma pequena diferença, mas de grande e valiosa importância. Porque essa sobrevivência ela está sujeita a um progresso ininterrupto. Quer estejamos encarnados ou não, sempre estaremos progredindo. É uma lei de Deus, é uma lei divina, é uma lei natural, é a lei de progresso. A concepção de inferno eterno, a concepção de sofrimento eterno, não nos possibilita acreditar, porque o nosso Deus, o Deus dos espíritas, é um Deus de amor. Bem dizemos que é um Deus de justiça, mas é um Deus fundamentalmente de amor. Se nós não, ou se nós jamais entenderíamos qualquer um dos pais aqui da terra, na vida material, condenar um filho que errou muito, que ainda continua perseverando no erro, mas nós não concebemos que ele maltrate o filho ou o condene a um degredo eterno, imagine Deus, o nosso Pai. Então, na doutrina dos espíritos, isto está muito claro, está claro dentro, inclusive, de uma racionalidade e de uma lógica perfeita. Então, a continuidade da vida após a morte, ela é uma realidade. E não podemos fugir desta realidade. Observem que os próprios espíritos nos diz a grande surpresa para os indivíduos que cometem o suicídio é a de que continuam vivos no mundo dos espíritos. O que muda, meus irmãos, na realidade para eles, tenham certeza, é que seus problemas certamente aumentaram. São fatos relatados através da mediunidade pelos espíritos que aqui estiveram. Então, são verdades que vêm através da mediunidade que a ciência espiritual nos explica. Então, vejam, senhores, que dentro dessa promessa feita por Jesus sobre a vida futura, nós poderemos fazer algumas conclusões
para que nós possamos ter o perfeito entendimento neste tema. A primeira delas é que o Espiritismo ele vem completar esses ensinamentos de Jesus. Também a respeito do ensinamento sobre a vida futura. É porque, meus irmãos, em todos os pontos onde surgem dúvidas, onde Jesus foi compelido a usar de alguns recursos, tipo as alegorias, né? As parábolas, por conta do nosso pouco alcance, do nosso entendimento limitado, até para que não nos confundissem mais ainda. A doutrina espírita veio há 150 anos exatamente nos mostrar mais esses ensinamentos, porque hoje a condição do homem é uma condição diferenciada. O homem hoje já está mais amadurecido para esse entendimento. Imagina os senhores Jesus falar das coisas espirituais há 2000 e alguns anos atrás. O povo não tinha a menor condição, o povo não tinha o menor conhecimento, o povo não percebia nada que não fosse as coisas da matéria, que não fosse os valores que se buscavam aqui no plano material. E o Espiritismo, com a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, comprovada pelos fatos demonstrados pelos espíritos e a mediunidade. Outro ponto fundamental, observem, que Jesus também explicita, e esse é importantíssimo, este é que vai efetivamente nos dar o alcance da importância daquele ensinamento naquele momento tão conturbado. Jesus também explicitamente demonstrou a realidade da vida após a morte. Quando ele apareceu e conversou com Maria Madalena à beira do túmulo que ele havia sido sepultado. Ele, ao se apresentar a Maria Madalena naquela oportunidade, foi como a esperança tivesse renascido entre seus discípulos e entre seus apóstolos. Porque ele apareceu a Maria Madalena e continuou em outras oportunidades aparecendo e conversando várias vezes com alguns dos seus discípulos. Vejam que esse fato foi como que os discípulos se reerguessem do abatimento pelo qual estavam passando com a derrubada dos seus ideais, com a morte de Jesus, com a morte do Messias. O homem, o mestre morreu, nós estamos abandonados. Passaram a ver nas aparições de Jesus a confirmação dos seus ensinos, a confirmação da sua conduta, a confirmação de tudo aquilo que ele tinha trazido, mas que com a sua morte é como se tivesse havido um abalo muito grande. É como se um estado de desesperança, hoje diríamos um estado de depressão, tivesse se instalado, principalmente entre aqueles que com ele convivia. Porque Jesus falava do alcance, da necessidade, do alcance da vida futura. E com sua morte, no período em que os apóstolos viveram entre a consumação da sua morte
e a sua aparição a Maria Madalena e os seus apóstolos, esse período, embora tenha sido pequeno, foi de muita angústia. Foi de sentimento de desespero, de sentimento de abandono, de sentimento de algo que se muito acreditava, mas que eles não tinham nenhuma sustentação naquilo que defendiam até a crucificação de Jesus. Mas agora não. Agora era concreto. Jesus havia voltado. Jesus havia se feito presente diante de todos. Jesus chega e diz: eu não morri, eu estou vivo. A vida continua. E com este acontecimento, aqueles que conviveram de forma mais próxima a Jesus, os seus apóstolos, aqueles que se diziam seus discípulos e seguidores, eles se transformaram em verdadeiros gigantes, confiantes na vida futura. Eles não mais se importavam de morrer pela causa. Eles não tinham medo, nada o amedrontava. Porque, meus irmãos, ele tinha certeza que a vida continuava. Eles continuariam vivos no além. Vejam os senhores que muitos morreram. Muitos morreram crucificados. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo. Mas pouco temiam a pressão do poder romano. Agora vejam, senhores, se nós que passamos, se nós tivéssemos a possibilidade de passarmos por uma experiência como essa, similar, logicamente guardando as devidas proporções, que maravilha de experiência passaríamos, como certamente não mudaríamos os nossos comportamentos. Porque, meus irmãos, o que falta para nós, os homens encarnados no planeta, é que nós tenhamos fé. E Jesus já dizia naquela época que nós éramos desprovidos de fé. Que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão da mostarda, nós transformaríamos ou transportaríamos montanha. Logicamente que Jesus estava falando ali de montanhas de problemas, de montanhas de angústias, de montanhas de incertezas, de montanhas de desesperança. E o que falta em nós é o fortalecimento da fé. Muitos, certamente, precisam urgentemente fortalecer a sua fé. Porque a fé fortalecida, ela nos dá mais condições de vencer os obstáculos, de vencer as dificuldades. Ela nos faz homens de esperança. Vejam, senhores, que tem várias passagens no Evangelho que Jesus acena, que Jesus mostra que essa é uma realidade do Espírito encarnado aqui no planeta. Quando ele fala, neles existem mais inocência do que ignorância. Aquela passagem que Pedro
decepa a orelha do soldado romano. Pedro, guarda a tua espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, vejam, senhores, que aquela aparição de Jesus, alguns dias após a sua crucificação e morte, é talvez o ponto mais importante da passagem de Jesus aqui na Terra. Porque ele concretamente, ele mostra que ele não estava falando de utopias, que ele não estava falando de coisas que não eram verdadeiras. E ele se mostra àqueles que verdadeiramente acreditavam nele. Porque se Jesus quisesse se mostrar para os homens de uma forma geral, principalmente para aqueles que o crucificaram, para aqueles que não confiaram, para aqueles que não acreditavam na sua doutrina, ele teria aparecido lá, talvez no lugar onde foi feito o julgamento dele perante Pilatos. Mas não era isso que ele estava buscando. Para tudo tem o seu tempo. O homem que não crer hoje, ele vai ter o momento em que ele vai enxergar melhor, que as coisas vão ser mais clarificadas e o arrependimento vai bater o seu coração. Mas precisa ser o tempo certo. Precisa ser o tempo de Deus, como está lá na Bíblia. E vem a doutrina espírita falando de tantas coisas extraordinárias, de tantas revelações, de tantos ensinamentos que nos proporcionaram grandes consolos, porque a certeza daquilo que a gente defende, daquilo que a gente acredita, nos possibilita vivenciar em grande parte, a felicidade que tanto a gente busca. Porque é outro equívoco nosso. Nós buscamos a felicidade no ambiente externo. A felicidade, ela nasce dentro de nós. A felicidade, para que nós possamos obtê-la, nós temos primeiramente que nos harmonizar. Nós temos primeiramente que conquistar a paz interior. Nós temos que primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu só amo o próximo se eu me amar. Agora, as pessoas precisam entender que não é aquele amor egoísta, aquele amor perdulário, aquele amor que só visa o seu benefício. É o amor da instalação da paz, da consciência no seu interior. E nós começamos já, a partir deste momento, a ser o primeiro beneficiado. E os Espíritos nos falam, só tem um caminho, é a prática do amor e da caridade. E através dessa prática nós vamos exercitando também uma coisa importantíssima, fundamental, que também não tem como ser diferente, que é a instalação da nossa reforma íntima, que é o momento em que verdadeiramente nós começamos a mudar como espíritos, nós começamos a evoluir como espíritos, nós começamos verdadeiramente a nos aproximar de Deus, para que no futuro nós estejamos junto com Deus, com a espiritualidade e com os santos. Então, vejam, meus irmãos, que a doutrina nos traz esses ensinamentos que vêm clarear aquilo que ainda estava, de uma certa forma, obscuro, aquilo que ainda nós não tínhamos tido o acesso
porque naquela época não havia condição pela nossa limitação, pela nossa pouca visão, pelo nosso pouco entendimento das coisas do Espírito. E a doutrina espírita vem exatamente para cumprir este papel. Alguns menos avisados, alguns que não entenderam, alguns que ainda falam sem buscar o conhecimento, às vezes eles nos dizem, para que doutrina espírita? Vocês não dizem que a doutrina espírita tem como base o Evangelho? Nós não já temos o Evangelho? É a maior demonstração de que, na verdade, eles precisam buscar o estudo, buscar a verdade, para que eles possam se libertar dessa ignorância. Os Espíritos nos trouxeram algo que vem complementar os ensinamentos de Jesus, que vem nos lembrar algo que nós tenhamos esquecido, que vem efetivamente nos mostrar de forma lógica e racional que os ensinamentos de Jesus é o caminho que nós devamos seguir para a nossa evolução como espírito. E a vida futura é como se fosse o alvo. A vida futura é como fosse a nossa fonte de vontade, a nossa fonte de disposição para nos desvencilharmos das nossas mazelas, do nosso atraso, porque exige de nós muita renúncia, exige de nós sacrifício, porque na medida que nós temos essas dificuldades por conta da nossa condição ainda de espíritos aprendizes, as nossas dificuldades são enormes. Então, quando a gente começa, também na medida que nós começamos a efetivamente colocar em prática esta busca constante, nós vamos nos surpreendendo. Chega um momento que nós olhamos para trás e ficamos surpresos. Eu caminhei. E isso é um processo que avança gradativamente, é um processo que não retrograda. E a doutrina dos Espíritos vem exatamente nos ajudar nesse processo de busca da perfeição. Neste processo em que nós, através das revelações trazidas pelos Espíritos e da nossa vontade de buscar colocá-las em prática, nós vamos efetivamente nos melhorando como espírito e nos comportando como verdadeiros filhos de Deus. Então, tudo mesmo que possa nos oferecer, que possa nos dar uma base para que nós possamos dar continuidade nessa luta da nossa melhora, que nos possibilite efetivamente entender e ter a certeza de que nós vamos viver eternamente. São condições que precisamos estar atentos, precisamos estar dentro daquela conduta que Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Precisamos estar atentos para que não sejamos presas de espíritos ainda que perseveram na prática do mal e que se alegram com a nossa queda, com o nosso fracasso. Então, meus irmãos, é importante entendermos e aceitarmos a continuidade da vida. Não podemos mais viver de maneira leviana e consequente. Porque a partir do momento que nós começamos a nos percebermos
dentro desse contexto e dentro dessa possibilidade de que nós estamos num processo onde os momentos que aqui estamos passando, essa oportunidade de encarnação, é uma pequena parcela da vida eterna que nós temos para viver. Quando nós começamos a enxergar isto com clareza, certamente nós mudamos a nossa conduta. Nós passamos a não ter mais, a não viver mais de maneira leviana e inconsequente. E Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós mesmos e ao redor de nós. O compromisso é conosco e com aqueles que conosco convivem. O compromisso é mudança. Não estamos aqui sem uma missão, sem um objetivo, sem uma tarefa específica, que foram por nós escolhidas. Nós participamos da nossa programação reencarnatória. E nós temos o compromisso. Não podemos, não devemos jogar fora esta oportunidade extraordinária de estarmos encarnados aqui no planeta, porque é uma oportunidade de crescimento. E observe uma coisa também que eu até chamei a atenção no início, mas de fundamental importância para as nossas reflexões. Observe que Jesus, no seu diálogo com Pilatos, ele nos acena a possibilidade de um dia o reino dele, o reino de Deus, aqui se instalar. Porque ele diz, meu reino ainda não é aqui. E esse reino, para estar aqui, depende da gente. O livro dos Espíritos nos diz que o reino de Deus só será instalado no planeta Terra no dia que nós, os homens, estivermos praticando o bem na sua inteireza. No dia que os homens efetivamente estiverem vivenciando um ambiente fraterno entre todos, no dia que nós efetivamente conseguirmos nos comportar de forma que nós executemos e busquemos cada vez mais avançar nesta prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade. Certamente o reino de Deus se instalará aqui na Terra. E para isto ocorrer, meus irmãos, basta que mudemos nossas práticas. Porque os Espíritos nos falam que nós efetivamente só vamos receber o reino de Deus aqui na Terra quando exercitarmos a prática do bem. O reino de Deus se instalará aqui na Terra, com certeza. Que Deus nos abençoe e muita paz.